A primeira vez que eu vi essa frase, feedback é o café da manhã dos campeões, eu confesso para vocês que eu achei meio tosco. Eu achei meio estranha essa frase. Mas aí ela ficou na minha cabeça e eu fiquei refletindo nos dias seguintes e eu cheguei à conclusão que essa é uma das maiores verdades do mundo. Sabe, campeões, pessoas de muito sucesso, elas entendem que o feedback é uma fantástica ferramenta para ela arrumar algum curso, algum caminho que de repente ela está fazendo errado. E é assim, eu percebo que nós brasileiros, a gente tem muita dificuldade em receber feedback. Na verdade, quando uma pessoa recebe um feedback, ela tem quatro caminhos que ela pode seguir. E, infelizmente, poucas pessoas seguem o quarto caminho. A maioria segue o caminho 1, o caminho 2 e o caminho 3. O caminho número 1 é o seguinte: uma pessoa recebe um feedback do chefe dela, de um par dela, do marido, da esposa, de um colega de trabalho, e aí o cara começa a reclamar. Ele começa a sentir raiva dentro dele, porque o feedback é de alguma coisa que você não está fazendo legal, né? O feedback tem o feedback positivo, feedback negativo. O feedback negativo é de algo que você não está, algum comportamento limitante que você tem. E algumas pessoas seguem o caminho, o primeiro caminho, que é começar a ficar com raiva da pessoa que aplicou o feedback. Gente, eu tenho vários vídeos de feedback aqui no meu canal. E esses dias uma pessoa escreveu assim, né? Se o meu líder me dá feedback, eu falo para ele, me manda embora. Porque o que eu faço, nossa, falta gente no mercado e tal. Eu fiquei pensando assim, a coisa é ficar com pena dessa pessoa. Porque se essa pessoa, ela recebe um feedback, ela entra nesse processo de raiva, isso daí deve acontecer na casa dele também. Os relacionamentos desse cara com os filhos, com a esposa, deve ser terríveis, essa parte de relacionamento. É uma pessoa muito mal resolvida. Então, cuidado, sabe? Alguém está te dando feedback, não é legal esse caminho número 1, você ficar com raiva da pessoa. E normalmente as pessoas vão para o lado negativo da raiva, elas entram em embate com a pessoa que está dando feedback para ela. Não é um bom caminho. O caminho número 2, que algumas pessoas acabam trilhando, não é ficar com raiva, mas elas ficam tristes. O líder fala alguma coisa, ela fica, eu não presto para nada, eu não sou bom, nossa, eu não funciono, eu faço tudo errado. E aí ela entra num processo de tristeza. Você vê, ela até aceita o feedback, é diferente do caminho número 1, né? O caminho número 1 da raiva você não aceita. O caminho número 2, a pessoa até aceita, mas ela entra num processo de tristeza. Tá vendo? Eu não faço nada certo, eu não faço nada correto. E aí ela entra num estado de paralisia. Ela não faz movimentos para mudar esse comportamento e essa atitude. Inclusive, ela começa a ter dois problemas, né? Continua com o problema comportamental que foi apontado no feedback e a energia dela, a motivação, porque tristeza é uma energia muito baixa, né? A energia, a motivação dela cai. Ela começa a ter dois problemas. Cuidado, não fique triste. Simplesmente alguém está apontando para você algo que você precisa melhorar, algo que você ainda não percebeu, algo que você não adquiriu consciência ainda. Se você me acompanha faz tempo, você já cansou de ouvir eu falar, né, que o ser humano, em média, o ser humano médio, ele se percebe em apenas 10%. 90% das coisas que ele faz, ele não percebe. E de repente você está nessa fase e tudo bem. E que legal que alguém está mostrando os seus 90% que de repente você não está percebendo. Não vá por esse caminho da tristeza. Tem muita gente que faz isso. Existe o terceiro caminho. O terceiro caminho ele pode ser bom também, mas precisa tomar um pouco de cuidado com ele. O terceiro caminho é assim: eu recebo feedback de alguém falando de alguma limitação que eu tenho. Você é uma pessoa muito agressiva. Você é uma pessoa que não tem foco. Olha, você não tem acabativa, você não tem iniciativa. Eu recebo esse feedback. Aí eu não fico com raiva e não fico com medo. E eu analiso. Será que eu tenho esse problema? Será que sim? Será que não? Ele faz uma autoanálise. E cuidado, você pode fazer uma autoanálise correta, mas você pode fazer uma autoanálise errada. E de repente, se a pessoa faz uma autoanálise errada, ela nega o feedback. Sem raiva, sem tristeza,
ela para, pensa, não, o que essa pessoa está falando não é meu isso é mais dela do que de mim. Ela está fazendo projeção em mim. Né? Projeção é, as pessoas veem na gente o que está no coração delas, né? E aí o cara nega o feedback. Pode ser bom? Pode. Se a pessoa estiver certa, ótimo. Está tudo correto. Mas se a pessoa estiver errada, ela está perdendo a oportunidade de melhorar. Então, se você seguir esse terceiro caminho e de repente você falar assim, não, eu não tenho esse problema. Antes de cravar, antes de falar assim, não, eu não tenho que mudar, peça a percepção de outras pessoas. Sabe, o seu líder te falou, vai em casa no seu marido, na sua esposa, pô, meu líder me falou que eu sou uma pessoa sem iniciativa. Você vê isso em mim? Um colega de trabalho, nosso líder falou que eu sou uma pessoa desorganizada. Você vê isso em mim? Se as outras pessoas falarem que veem isso em você, leve em consideração. Porque se mais de uma pessoa está falando isso de você, provavelmente você tem esse problema comportamental. Mas lembre-se, no terceiro caminho, que é você analisar e você negar, sem raiva, sem medo, você também pode estar certo. Mas checa, pergunta para alguém, tá? E o quarto caminho? O quarto caminho ele é lindo. A pessoa recebe um feedback, ela não fica com medo, não fica com tristeza, ela analisa e ela fala, essa pessoa está certa. Realmente eu não tenho foco, eu não tenho acabativa, eu sou muito agressivo com as outras pessoas, eu fico muito na defensiva, eu reclamo muito. O meu líder tem razão, a minha esposa, o meu marido tem razão, eu preciso mudar. E aí é que entra o café da manhã dos campeões. Por quê? Se você me acompanha há um bom tempo, você está cansado de me ouvir falar isso. Existem estudos no Brasil que mostram que 90% das pessoas elas fracassam, são demitidas por problemas de comportamento, problemas de atitude. E quando alguém te dá um feedback, você aceita, faz uma reflexão, e você parte para mudar, você sai desse grupo dos 90%. Né? Você ganha uma grande chance de melhorar um comportamento limitante que você tem. Então, vamos repetir os 4 caminhos? Caminho número 1, alguém me dá feedback, eu fico com raiva e eu começo a discutir, brigar com essa pessoa, ou pessoalmente, ou só na minha cabeça, e eu não faço mudanças. O segundo, alguém me dá um feedback, eu até aceito, mas eu fico triste. E aí eu não tenho motivação para fazer a minha mudança. O terceiro, eu recebo feedback, analiso e falo que eu não tenho esse problema. Posso estar certo, mas posso estar errado. E para checar se não está errado, peço a percepção de outras pessoas. E o quarto é, eu tenho esse problema, eu preciso mudar. Muito obrigado a você que me deu esse feedback. Muito obrigado por estar me alertando alguma coisa que eu preciso mudar. Bom, eu vou ministrar um treinamento gratuito sobre liderança no YouTube. São 3 dias de treinamento à noite, onde nós vamos trabalhar tudo que um líder, um profissional precisa para se destacar na sua área, no seu departamento. Quer assistir esse treinamento gratuito? 3 aulas? Então, clica aqui, procura na descrição, ou então procura no primeiro comentário eu vou deixar o link lá. Vai lá, clica e se inscreva. Serão 3 dias onde eu quero ajudar a desenvolver a sua liderança aí dentro da sua empresa e dentro da sua casa também. Estou te esperando no treinamento. Clica no link. Tchau.